A busca pela dignidade humana, com direito à liberdade, segurança e um padrão de vida decente é uma constante nas diferentes nações do planeta. A Declaração Universal dos Direitos Humanos influencia os governos a se comprometerem com a defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana. E o mundo segue lutando para que essas promessas se tornem realidades. Para conversar sobre esse tema, está conosco o professor da UFRN, Tiago Moreira, mestre em Direito e chefe do Departamento de Direito Privado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor Tiago Moreira, uma satisfação recebê-lo aqui no nosso programa Justiça e Trabalho, para tratar de um assunto, digamos assim, tão recorrente no seio da nossa sociedade, né? Satisfação é minha, Manassés. Muito obrigado pelo convite. Professor, hoje nós temos uma ampla discussão sobre direitos humanos, enfim, sobre esse tema, né? Traçando digamos assim, uma panorâmica dessa questão, né, dos direitos humanos, dos pontos de vista históricos, digamos, sociológicos também, como é que a gente pode falar sobre esse assunto? Bom, Manassés, basicamente os direitos humanos eles ganharam um grande fôlego a partir da Segunda Guerra Mundial, né, para romper com as mazelas do Holocausto, para romper com as graves violações que aconteciam com a morte de milhares de pessoas, se intensificou a produção de diversos tratados internacionais, como você já bem citou, a própria Declaração Universal, que é de 1948. Então, a partir daí, notadamente na década de 60, os pactos internacionais de direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais, que inclusive é um tratado que está mais ligado ao direito do trabalho, a Convenção Americana de Direitos Humanos, o movimento de internacionalização dos direitos humanos aconteceu. O que antes era somente os Estados os responsáveis pela proteção, agora passou a ser uma preocupação de toda a sociedade internacional em proteger os direitos que são mais caros para a sociedade. Lógico que seria lógico afirmar que a defesa dos direitos da pessoa humana nasce, lógico, consequência, né, da agressão aos direitos da pessoa humana, digamos assim, né? Mas como surgiu essa questão de... quem definiu, vamos elaborar uma Carta de Direitos Humanos ou uma Declaração Universal? Como historiar isso aí? Como é que a gente pode falar sobre essa questão? Bom, basicamente os vencedores da Segunda Guerra, eles se juntaram, né, e decidiram criar a Organização das Nações Unidas, a conhecida ONU. E a partir daí, da criação da ONU, ela assumiu esse papel, pelo menos do ponto de vista, de uma visão ocidental, de proteção dos direitos humanos. Então, foi a sociedade internacional mesmo, os estados, para romper com as graves violações que ocorreram na Segunda Guerra. Foi aí que surgiu, claro, baseado em trabalhos, em estudos de grandes teóricos, não só do direito, Manassés, é importante observar isso aí, mas de grandes filósofos, como, por exemplo, Immanuel Kant, que sempre propôs uma proteção dos direitos humanos a nível global, uma ética universal. Que a proteção dos direitos humanos não fosse aqui no Brasil, na Itália, na China, na Argentina, no Uruguai, que em todos os países eu pudesse ter os direitos humanos protegidos, independentemente da nacionalidade do indivíduo. Ou seja, isso aí seria o direito internacional dos direitos humanos? Direito internacional dos direitos humanos. Porque quando se fala em direitos humanos, eu tenho os direitos fundamentais, que são aqueles que estão na Constituição de cada estado, de cada país. E nós temos os direitos humanos, que é aquele grande catálogo que a sociedade internacional reconhece. E aí cada estado separa desse grande catálogo quais são os seus direitos fundamentais. Eu posso dizer que todos os direitos fundamentais são direitos humanos. Mas direitos humanos é uma expressão que nós utilizamos muito mais no âmbito do direito internacional. E com relação aos tratados internacionais de direitos humanos, como é que são discutidos e elaborados esses documentos? Bom, duas formas. Primeiro, os estados podem fazer reuniões regionais ou conferências internacionais de maneira mais ampla, com a participação, muitas vezes, de 100, 150, 180 estados. E dessas conferências internacionais surge o texto de um tratado, esse texto ele é adotado, ele é aprovado nessa conferência internacional e depois vai para os chefes de Estado ou os representantes, que pode ser o ministro das Relações Exteriores, assinarem os tratados. Essa é a chamada fase de celebração dos tratados. Mas aí um detalhe importante, Manassés, não basta só assinar um tratado. O presidente, muitas vezes, ele quer sair bem na mídia internacional, ele vai lá, assina o tratado, e aí eu vou chamar a atenção que nós estamos os 50 anos do golpe militar esse ano, né? Então, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela foi assinada por um general durante a ditadura. Esse é um ponto interessante que a sociedade precisa lembrar. Ele, para se dar bem na mídia internacional, assinou a convenção, mas, na realidade, estava massacrando os direitos humanos internamente aqui
no Brasil. Então, os chefes de Estado assinam um tratado e depois esse tratado passa por um processo de ratificação interna. No caso do Brasil, ele passa pelo Congresso Nacional, o Poder Legislativo aprova ou não, e depois vai para o Presidente da República ratificar o tratado. A partir da ratificação é que o tratado produz efeitos aqui dentro do Brasil. Que essa é uma questão que eu gostaria de levantar. Esses tratados normalmente contemplam, pelo que o senhor falou aí, não, né? Em alguns tratados não, e às vezes não, a realidade do país. Né? Eles contemplam, na verdade, a realidade social do planeta, ou seja, de cada país ou de cada povo. Nesses documentos estão inseridas as questões, digamos, as questões sociais mais urgentes a serem observadas do ponto de vista do respeito à dignidade da pessoa humana. Bom, nós temos sempre aquele tradicional embate entre universalismo e relativismo cultural. Às vezes o que é direitos humanos aqui no Brasil pode não ser na Arábia Saudita, pode não ser na China, no mundo árabe ou na Ásia. Mas, em geral, esses tratados veiculam sim as normas mais básicas de proteção aos direitos humanos, porque tenta-se chegar a um consenso do que é mais elementar. Então, os tratados eles trazem aquelas matérias mais importantes, como, por exemplo, vedação de tortura, vedação à discriminação, proteção à maternidade, proteção de crianças, proteção das mulheres, dos direitos sociais, proteção da relação de emprego, da relação de trabalho, dos direitos básicos de trabalhador a um trabalho decente. Aí nós temos as convenções da OIT que são específicas para a proteção dos trabalhadores. Existem, digamos assim, existe uma normatização que garanta a observância desses tratados ou a aplicação desses tratados, mas isso é uma questão que eu gostaria que o senhor respondesse no próximo bloco. Nós vamos fazer só um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com Justiça e Trabalho.